Teleaula Natal. Olá, gente! Eu sou a professora Cíntia Oliveira. Meu sinal em Libras é... E eu sou professora da Rede Municipal de Natal, atuando nas escolas municipais João 23 e Francisca de Oliveira. Na aula de hoje, nós daremos continuidade à aula sobre variação linguística, que já tivemos anteriormente comigo também, certo? Então, como é um conteúdo muito amplo, estamos novamente aqui para falar sobre variação linguística e fazer alguns exercícios. Eu sempre vou fazer uma descrição dos slides, das imagens dos slides e também vou iniciar com uma descrição minha, ok? Eu tenho o cabelo curto, castanho, olhos castanhos também, uso óculos, uso um colar, brinco, anel, pulseira, blusa mostarda, calça preta, ok? E neste nosso primeiro slide nós temos o nome Secretaria Municipal de Educação, SME Natal, o órgão responsável pela produção das aulas, o nome da nossa disciplina, Língua Portuguesa, a semana 10, aula 46, que é a segunda aula sobre o tema Variação Linguística, e eu, vocês já sabem, sou a professora Cíntia. É um prazer imenso estar mais uma vez aqui com vocês. Aquele recadinho que eu tenho dado sempre no início de cada aula. Não esqueça de fazer as anotações no seu caderno. Esse processo de ensino-aprendizagem, ele funciona quando as duas partes elas estão interessadas. Principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo, em que não é possível que eu acompanhe o que é que você está entendendo, é importantíssimo que você use o seu caderno e faça as anotações de suas dúvidas, ok? Na aula de hoje também usaremos o nosso livro didático. Então, se você recebeu esse livro aí no início do ano, pega ele aí para pertinho de você que a gente vai abrir para fazer alguns exercícios juntos, tudo bem? Coloquei aqui no início para nós sabermos o que é que vamos falar na aula de hoje. Será uma revisão da aula passada com alguns exercícios. A gente vai falar sobre as variedades linguísticas, o português brasileiro, por que a língua sofre variações, adequação e preconceito linguístico, e iremos para alguns exercícios do livro, ok? A primeira parte da aula, que é sobre variedades linguísticas, a gente sabe que a língua é o meio mais comum de interação entre os indivíduos nas relações diárias, comunicação com familiares, contato com amigos, atuação no trabalho, além de ser fundamental no desenvolvimento de atividades políticas, culturais e científicas. A língua, então, está presente o tempo todo nas nossas relações, né? Vamos falar sobre o português brasileiro. Temos aí essa imagem com a bandeira do Brasil e a bandeira de Portugal. A gente tem lá na página 31 do livro de vocês que a língua portuguesa usada no Brasil é diferente daquela empregada em Portugal. Lembram que na aula passada eu trouxe para vocês vários exemplos de palavras que lá possuem um significado e aqui possuem outro? É isso, então a gente já sabe que as línguas são diferentes apesar de serem a mesma língua, né? Tais particularidades elas estão relacionadas ao percurso da língua portuguesa nos dois países. O tempo e o espaço, as pessoas, tudo isso nós sabemos que modifica a língua, né? Esse uso da língua. Apesar de os colonizadores terem trazido sua língua para o Brasil, o português falado aqui e aquele falado em Portugal foram influenciados por fatores diferentes. Lá na página 32, nós temos o português não é a língua original do Brasil. Quando os europeus aqui chegaram, encontraram vários povos indígenas que falavam, segundo os pesquisadores, mais de 300 línguas. Então, eu trouxe aqui esse mapinha, só a título de ilustração, certo? Essas são as famílias linguísticas e localização geográfica de seus falantes, que são justamente essas línguas indígenas, certo? Vocês conseguem acessar esse mapinha com facilidade. Aqui eu trouxe ele mais de forma ilustrativa para vocês verem como existem outras línguas aí espalhadas pelo nosso país. Interessante, né? Somos um país continental muito grande com muitas línguas sem ser a língua portuguesa. Da mistura do português com as línguas desses grupos surgiram as línguas gerais que foram empregadas pelos habitantes do Brasil nos primeiros séculos desde a chegada dos portugueses. Aos poucos, a língua portuguesa foi se impondo,
mas manteve as contribuições indígenas e incorporou outras palavras oferecidas pelas línguas de povos estrangeiros que se estabeleceram no Brasil. Nós temos aí esse mapinha, né, do Brasil cheio de palavrinhas aí que foram contribuições indígenas: jacaré, mandioca, pipoca, pitanga, bauru, açaí, entre outros, ok? Lá na página 32 do nosso livro, vemos também que as línguas africanas também contribuíram para ampliar o vocabulário do nosso português. E aí nessa imagem nós temos várias palavras que foram influência africana na nossa língua. Temos o moleque, caçula, candomblé, axé, abadá. E aí temos aí várias palavras que a gente usa diariamente, o tempo todo, e que são influência africana, né? Então temos aí várias imagens coloridas exemplificando essas palavrinhas que são influência africana na língua portuguesa. Na página 32 nós vemos que em menor grau os imigrantes europeus e asiáticos que chegaram nos séculos 19 e 20 também influenciaram a língua usada na região em que se instalaram, ou português como um todo, né? Lá no sul, por exemplo, a gente tem muita influência do italiano, do alemão, e por aí vai, né? Não é tanto quanto essas outras influências, mas influencia de certa forma, sim, o uso da língua. A língua continua sendo modificada conforme o uso e pelo contato com a cultura estrangeira, por meio da música, do cinema, das relações comerciais, das comunicações pela internet. Algumas palavras e construções de outras línguas acabam sendo incorporadas ao uso cotidiano. Então, a própria palavra shopping, que todos nós usamos, não é uma palavra da língua portuguesa, né? É um estrangeirismo que é trazido para a gente. A língua de Portugal, por sua vez, também se modificou. Não foi só a nossa língua aqui no Brasil. Ao longo do tempo, sofreu influência de outras culturas e se afastou daquela língua que chegou ao Brasil. Como resultado, brasileiros e portugueses falam duas variedades distintas de português, né? Nós já temos isso bastante claro. Pode-se dizer o mesmo de outros países também colonizados por Portugal, que empregam a língua portuguesa. Eles já contavam com suas línguas e continuaram a ser influenciados por outras culturas. A gente vai ver um mapa no próximo slide, em que são indicadas as regiões que formam a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, também conhecida como Comunidade Lusófona. Além desses países, Macau na China e Goa na Índia também tem comunidades falantes do português. Então, nesse mapinha, o que é que nós vemos? Alguns países que fazem o uso da língua portuguesa, né? Esses países em vermelho são países que falam o português. Temos o Brasil, temos Portugal, Angola, Timor-Leste, Moçambique, entre outros aí que estão sinalizados em vermelho. Você pode explorar essa imagem, esse mapa lá no seu livro didático, pode ver várias vezes para compreender bem o conteúdo, ok? Posso ir adiante? Confio que você vai voltar lá ao seu livro didático para revisar esse conteúdo, certinho? Vamos então falar mais uma vez por que essa língua sofre variações, né, gente? A língua a gente usa o tempo todo, então ela vai estar mudando sempre. A língua que nossos avós falavam, muitas coisas a gente não consegue entender, né? Assim como a linguagem da internet usada muito hoje pelos jovens, as pessoas mais velhas também têm alguma dificuldade em entender. Então essa língua varia o tempo todo de várias formas. As particularidades percebidas no português falado em cada país da comunidade lusófona exemplificam o fenômeno da variação linguística. Então é aquilo que eu falei na última aula sobre variação linguística. Se aqui no Brasil, em cada região, o português se apresenta de forma diferente, imagina o português de cada um desses países que falam língua portuguesa, gente. São línguas completamente diferentes, apesar de ser a mesma língua. As línguas variam em função de inúmeros fatores, e na última aula sobre variação linguística trouxe exemplos, e hoje vou trazer mais alguns exemplos. Nós temos o fator geográfico, que causa mudanças, o fator social e o fator histórico. O primeiro exemplo que nós trazemos, temos aí
o mapa do Brasil. E o nosso pão francês, ele é chamado de formas diferentes em cada região, gente. Então, a gente tem o pão francês, tem o carioquinha, temos o pão jacó, o cacetinho, enfim. Ele é falado de formas diferentes, independente de onde você for, você vai ver uma forma diferente de referência ao nosso pão francês, né? Essa é uma das variações geográficas da nossa língua, assim como outras palavras que também mudam de região para região. A gente vai continuar vendo isso até o final da nossa aula. Temos aí, você também pode colocar em tela cheia, por favor, alguns quadrinhos, né? Um menino falando, pensando sozinho, né? Doido, vi um filme tão massa, só não me lembro o nome, a vogal aí é esticada, né? É com aquele bicho. Aí faz aí esse pensamento que só faz filme doido. Aí ele continua pensando em alguns quadrinhos. E tem aquela galega. Aí ele pensa, ela fez como é? De guerra. Como é? Aí vai pensando, o filme é massa, tá ligado? Então a gente vê aqui uma variedade da língua utilizada pelas pessoas mais jovens, carregada de gírias, não é? Não é todo mundo que vai entender essas gírias, mas é bastante usada sim essa linguagem de gírias pelos jovens, né? Na internet também existe muito esse uso dessas gírias. E aqui nós temos uma mudança histórica. Temos um texto, um trampolim modelo, em que as palavras elas são escritas bem diferentes de como nós escrevemos as palavras hoje. Nós conseguimos compreendê-las? Conseguimos. Porém, a escrita delas é diferente. Paralelamente ao inegável desenvolvimento dos esportes em nosso país, verifica-se o natural desenvolvimento da nossa indústria nesse ramo de atividade. Ainda agora, acaba de construir a firma Prado Peixoto e C, desta praça, o sólido e elegante trampolim. Então, vocês conseguem ver, ó, esse paralelamente escrito de forma errada, esportes, né? País com Z e tantas outras palavras aí de forma diferente. Isso significa que a língua, ela sofre modificações ao longo do tempo. Acredito que vocês já estão craques nisso, né? Então, vamos continuar falando sobre esses usos da língua. O assunto, o objetivo, o tipo de interlocutor e o lugar em que ocorre a comunicação são alguns dos fatores que podem determinar diferenças no uso da língua. Temos aqui o exemplo do internetês, um assunto que a gente vai ver bastante aí nas próximas aulas. E nós temos esse exemplo. Oi, miguxo, quer tecer? E aí a gente tem, ó, essa variação da palavra amigo, né? Que a gente tem aí o miguxo, o quer tecer, o tecer, né? Que é teclar. Então, conversar. Nós temos essa língua mudando aí de acordo com a plataforma, que no caso é a internet. Outras gírias aí, outras formas de uso. Leque, véio, é nós que tá, que língua é essa? Tá sussa, mano, cipá. Então, assim, isso mostra, não é todo mundo que fala dessa forma, né? E também a gente não pode considerar que é uma forma errada de falar. É apenas a forma de determinados grupos usarem a língua, usando muito essas expressões, essas gírias, né? Então, nós temos uma língua extremamente diversa e essa é a beleza da língua portuguesa. A gente estuda um conteúdo, uma disciplina que é viva. A gente vê os usos da língua o tempo todo na nossa vida, não é isso? E aí, eu peço também para colocar em tela cheia, por favor. Nós temos alguns usos da língua, certo? Aqui é no livro didático de vocês. Veja, nesta sequência de ilustrações, alguns usos da língua no dia a dia. Às 6h30 da manhã. Filho, cadê a maçã? Colocou ela na mochila? Às 6h45. Bom dia, seu Zé. Tudo na paz? Às 9 horas, no dentista. Vitor, não seja negligente com a escovação. Todos os dentes precisam ser limpos. Então, aí nós temos uma sequência de imagens. Um menino com a mãe, um menino dentro do ônibus, um menino no dentista, certo? Várias imagenzinhas ilustrando esse dia a dia. E aí, nós temos as situações mais informais aceitam uma linguagem menos monitorada
e as expressões coloquiais são comuns. E certas situações, como aquelas que envolvem o trabalho, exigem um comportamento linguístico mais refletido. Então, vocês percebem que a língua aí está variando de acordo com o seu uso. Na próxima página, página 71 do livro, vocês também veem outras situações. Às 12h30, oba, aqui tem o doce que eu gosto. Me passa o cardápio, por favor? Às 19 horas, o bruxismo é uma desordem funcional que se caracteriza pelo apertar e ranger dos dentes durante o sono. A pressão ocasiona um severo desgaste. No caso aí, nós temos uma aula, né? Às 21 horas, em casa, assistindo televisão. Caramba, tá impedido. Cadê essa, juiz ruinzão? Então, nós temos aí outros usos da língua. Nós temos aí o uso da língua em várias etapas do dia, né? A gente tem o comentário. Situações informais são marcadas por um uso descontraído da língua. As situações muito formais exigem maior monitoramento da língua, né? Exige, então, mais atenção às marcas de número, singular e plural e a estrutura das frases. Numa aula, a gente vai tentar adequar a nossa linguagem para a norma padrão, né? O ambiente da escola, da universidade exige o uso dessa língua. E também as emoções interferem na linguagem que usamos, né? Como aí no exemplo do jogo de futebol. Elas podem culminar, por exemplo, na escolha do diminutivo para mostrar o afeto, ou então o aumentativo, né? Para mostrar a intensidade na sua expressão. E é isso. A gente vê, então, que os usos da língua, eles variam ao longo do nosso dia, certo? Vamos então dar continuidade ao conteúdo. A linguagem formal é usada em situações mais cerimoniosas, como uma aula universitária, como a gente viu na imagem, ou um noticiário de TV. Temos aqui esse exemplo aqui, a linguagem da TV, né, dos telejornais, são formais. Já a linguagem informal é utilizada em situações mais descontraídas, como programas de auditório ou conversa entre amigos. Até se a pessoa tiver uma alta formação, mas com seus amigos não vai ficar falando um bocado de palavra difícil, né? Isso não é nem legal conversar só com palavras difíceis, né? Então, essa linguagem informal, ela é mais descontraída, né, do nosso dia a dia. O emprego desses níveis de linguagem é flexível, dependendo do contexto e do objetivo do falante. Um político pode, por exemplo, preferir o uso da linguagem informal em um discurso para se aproximar do eleitor. Afinal, se um político falar com palavras muito difíceis, como é que ele vai atingir esse público, né, determinado? Além disso, há graus de formalidade que vão de nada formal a muito formal. Esses graus de formalidade a gente tem que adequar de acordo com a situação comunicativa que a gente está vivendo. É como a gente viu lá nas imagens. No dentista a gente fala de um jeito, quando a gente está com a nossa família a gente fala de outro jeito, né? Falamos também na última aula sobre o preconceito linguístico, mas vamos reforçar aqui um pouquinho. A compreensão de que a língua varia leva necessariamente ao reconhecimento de que não há uma língua correta ou bonita. Todas as variações da língua são legítimas porque servem ao propósito da língua, permitir a comunicação entre os indivíduos. Assim, o preconceito contra algumas variedades, como aquelas usadas por pessoas com pouca escolaridade, revela um equívoco no entendimento do funcionamento da língua. Então, esse preconceito a gente deve evitar ao máximo. Por quê? Porque a língua se comporta de fato de forma diferente. E a gente tem que respeitar, né, a língua que cada pessoa fala. Apesar disso, não é correto concluir que esses falares são bem-vindos em todas as situações de comunicação. Uma das mais importantes funções da escola é justamente a de aproximar os estudantes das variedades urbanas de prestígio para que eles possam adquirir progressivamente novos hábitos linguísticos que lhe permitirão participar de todas as atividades culturais, científicas e profissionais disponíveis, inclusive aquelas que exigem a produção ou a compreensão de gêneros mais monitorados. Então, você pode perguntar, professora, mas você está falando aqui do preconceito linguístico, a gente pode usar a língua que a gente quiser. Podemos sim, mas de acordo com a situação comunicativa. Por exemplo, a gente tem frisado aqui, eu tenho frisado muito nas minhas aulas, as provas do IFRN. Vocês, na prova do IFRN, na redação que você vai escrever lá, você tem que escrever de acordo com a norma padrão.
As regras que você for ler lá no edital vão dizer, você precisa do uso da norma padrão. Então, por mais que na internet você escreva VC, PQ, tenha cuidado, porque não pode desaprender o português da norma padrão, que é aquele que vai ser avaliado nos concursos, numa entrevista de emprego. Então, a gente estuda essas mudanças da língua para que a gente possa ter consciência e que a gente saiba usar a língua corretamente nos ambientes corretos, certo? De acordo com os ambientes. Vamos, então, para alguns exercícios, certo, gente? Selecionei lá do livro didático de vocês esses exercícios. A primeira sugestão de exercício é para vocês produzirem um pequeno texto. Ele pode ser um diálogo, pode ser uma propaganda, uma música, uma entrevista, usando as marcas de uma variedade linguística específica. Então, você vai pegar aí uma variedade linguística que você acha interessante, recorrer aos seus conhecimentos e à sua criatividade e produzir aí algum gênero. A gente já estudou vários gêneros até agora. Você pode escolher alguns desses gêneros e usar uma variedade linguística específica. Ok? Se você produzir, compartilhe com seu professor, ele vai ficar muito feliz em ver que você está prestando atenção aos conteúdos e fazendo as atividades sugeridas, ok? A gente vai ler este trecho de uma reportagem sobre as influências que as línguas exercem umas sobre as outras. As línguas do Brasil. As línguas indígenas e africanas também deixaram sua marca no Brasil. As indígenas descrevem a natureza exuberante para a qual os europeus literalmente não tinham palavras. E as africanas impregnaram nossa cultura, especialmente a religião e a culinária. Hoje, muita gente acha ruim a influência inglesa na língua. Nacionalismos à parte, esse pessoal vai ter que suar muito se quiser mesmo livrar o português do Brasil de todos os estrangeirismos. Então, a gente vê que ao longo dos anos existem influências de todos os tipos, né? De várias línguas. Segundo o texto, a inclusão de palavras de outra língua no português é um fenômeno ocorrido apenas no passado, gente? Não, né? O texto menciona não só a incorporação de palavras das línguas indígenas e africanas no passado, mas também do inglês mais recentemente, né? Eu falei para vocês, o shopping, né? É uma palavra da língua inglesa que a gente usa muito. Selfie também é do inglês, né? Live, que a gente tá assistindo muito, várias lives, também é uma palavra da língua inglesa. Então, a gente vê essa influência até hoje. Explique os sentidos denotativo e conotativo da expressão não ter palavras. O que é que significa essa expressão, gente? As línguas indígenas e africanas também deixaram sua marca no Brasil. As indígenas descrevem a natureza exuberante para a qual os europeus literalmente não tinham palavras. O que é que significa aí essa expressão não tinham palavras? Vamos lá. O sentido denotativo, que é o sentido literal, verdadeiro dessa expressão, diz que não ter palavras é quando o vocabulário de uma língua não conta com palavras que definam certos objetos ou ideias. Então, por exemplo, não tenho palavras que expliquem, por exemplo, por que o céu é azul. Não existem palavras. Esse é o sentido literal, digamos assim. Se você não sabe, você não tem as palavras, literalmente. O sentido conotativo é o sentido figurado ou inventado. Uma ideia ou emoção é excepcional e por isso as palavras da língua não parecem suficientes para expressá-las. Por exemplo, não tenho palavras para descrever o meu amor por você, diz um casal apaixonado, né, um ao outro. Então, você está usando aí essa expressão no sentido figurado, porque existem palavras que você consegue explicar, mas você não consegue mostrar a grandeza desse amor, né, digamos assim. Então, a língua muitas vezes é uma viagem, viu, gente? Nessa expressão, nesse texto, qual desses sentidos está sugerido no texto? Qual é a palavra responsável por evidenciá-lo? A gente tem aí, não ter palavras, é o sentido denotativo nesse texto, porque literalmente eles não tinham palavras. Vamos lá.
As línguas indígenas e africanas também deixaram sua marca no Brasil. As indígenas descreveram a natureza exuberante para a qual os europeus literalmente não tinham palavras. E as africanas impregnaram nossa cultura, especialmente a religião e a culinária, né? Então, assim, devido a essa natureza exuberante do Brasil, essa beleza, então os europeus, eles ficavam sem palavras diante disso tudo, né? O sentido denotativo, o sentido real, de não ter palavras literalmente. Levante uma hipótese. Por que os europeus não tinham palavras para descrever a natureza? Porque a Terra, recém-descoberta, apresentava elementos naturais desconhecidos dos europeus, portanto ainda não nomeados na língua portuguesa. Então, se as coisas, eles estavam vendo as coisas pela primeira vez, não tinham palavras, né, para descrever aquilo tudo. Veja essa lista de ingredientes para a preparação de um bolo, gente. Olha só. Bolo de macaxeira. Aí o autor da receita coloca mandioca ou aipim. Temos então os ingredientes: 1 kg de macaxeira, mandioca ou aipim, 2 xícaras de chá de leite de coco, meia xícara de chá de água, 2 xícaras e meia de chá de açúcar. Se gostar desse bolo bem docinho, use até 3 xícaras. 1 colher de sopa de manteiga derretida e 2 ovos. Então aqui nós temos o gênero receita, que vocês já viram comigo em outra aula também, bem por cima, lembram do gênero receita, né? A precisão é uma das características do gênero textual receita culinária. O que é essa precisão? Como é que ela aparece no texto? Então, a precisão aparece na indicação exata dos ingredientes e de sua quantidade. Então, para a gente produzir esse bolo de forma que ele fique ok, todo certinho, sem nenhum erro, a gente precisa de precisão na quantidade desses ingredientes. É correto afirmar que essa receita do bolo de macaxeira também serve para produzir bolos feitos de outros 2 alimentos, a mandioca e o aipim. Não, né? Não são 3 bolos diferentes. Os 3 nomes referem-se ao mesmo alimento. O nome mandioca é mais usado nas regiões sul e sudeste, aipim no Rio de Janeiro e macaxeira nas regiões norte e nordeste. Então a gente tem aí o uso da variação linguística da macaxeira em vários lugares do Brasil. Explique por que o site que divulgou a receita mostrou boa compreensão do fenômeno da variação linguística. Ao citar os termos macaxeira, mandioca e aipim, o site reconheceu que os brasileiros não falam de forma idêntica em todas as regiões. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil, ao pegar essa receita, vai conseguir compreender, porque a gente tem as diversas variações, né, sendo usadas aí nessa receita. Na página 74, lembrem que eu estou colocando a páginazinha aí em cima, sempre. O exercício da página 74... Leia este trecho de notícia sobre um fato ocorrido no Rio de Janeiro. Placa com erro ortográfico no túnel Marcelo Alencar será trocada na noite desta quinta. Na inauguração da segunda galeria do túnel Prefeito Marcelo Alencar, no sentido Parque do Flamengo e Rodoviária, nesta quinta-feira, um detalhe na placa, logo na entrada, chamou a atenção. Extensão 3.394 metros. A palavra escrita de forma errada, o correto é extensão com S, não passou despercebida. Segundo a Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto do Rio de Janeiro, SEDURP, a responsabilidade pelo erro ortográfico é da concessionária Porto Novo. A SEDURP informou também que a placa será trocada na noite desta quinta, já que a via precisa ser fechada para a troca. Assim que o erro foi constatado, a Porto Novo foi notificada. Nós temos aí então a placa com esse erro, certo? Túnel Prefeito Marcelo Alencar, extensão com C cedilha. Então a gente tem a verificação de que essa escrita fugiu à escrita da norma padrão, né? É correto concluir que o erro na placa preocupou os responsáveis pela obra, gente? Sim, né? É correto, como mostra a notificação imediata e a promessa de substituição naquela mesma noite. Então, eles perceberam a inadequação e foram logo resolver isso.
Então, foi algo que preocupou. Considerando os seus estudos sobre o uso da língua, você diria que a troca imediata da placa era realmente necessária? Por quê? Você acha que precisaria trocar mesmo a placa? Sim, né? Uma comunicação oficial, ela deve resultar de um uso atento, monitorado da língua. Então, é uma placa que tem grande visibilidade, está numa avenida, um lugar que transita muita gente. Então, de fato, nesse lugar é preciso o uso monitorado da língua, né? Esse uso da língua na norma padrão mesmo. E aí, nós temos mais uma questão. A reprodução de uma página de narração de futebol minuto a minuto, como é comum em alguns sites. Vamos ver, então, o que é que tem aqui nesse slide. Você pode colocar em tela cheia, por favor? 54 minutos. Fim do segundo tempo, Brasil 2, Costa Rica 0. 52 minutos. Gol! E aí a gente tem esse gol, né, com esse O bem prolongado. O Brasil faz o segundo. Douglas Costa entrou pela direita e deu para Neymar, livre, matar o jogo. 51 minutos. Escanteio. Brasil, cedido por Brian Oviedo. 49 minutos. Oportunidade perdida. Roberto Firmino, Brasil. Finalização com o pé direito do meio da área. Assistência de Coutinho. 48 minutos. Substituição. Brasil. Entra em campo. Fernandinho substituindo Gabriel Jesus. 46 minutos. Coutinho bate por baixo das pernas do goleiro Navas. E nos acréscimos abre o placar para o Brasil. Então, a gente tem aí a linguagem do futebol. Vamos, então, à questão. Embora tenha sido produzida no português do Brasil, essa página pode oferecer alguma dificuldade à leitura pela linguagem utilizada, gente? Qual é a principal característica dessa linguagem? A presença, a gente vê aí, de alguns termos técnicos que são jargões específicos do universo do futebol. Então, as pessoas que gostam de futebol, ok, compreendem completamente. Quem não gosta, que não se interessa muito, não vai compreender tudo que está aí, né, nessa narração. Aí aqui, a sugestão é que você copie 3 palavras ou expressões típicas dessa linguagem e explique-as. Então, eu vou mostrar aqui algumas palavras ou expressões típicas da linguagem do futebol que foram citadas aí. A gente tem área, que é o território retangular que antecede o gol. Livre, sem marcação. Escanteio, né? A falta em que a bola é jogada pela linha de fundo por um jogador da equipe que se defende ou jogada para a cobrança dessa falta por jogador da equipe que ataca, o qual se coloca junto à bandeira de corner. Os acréscimos são os minutos jogados após os 45 minutos de um tempo de jogo para compensar o tempo de bola parada. Matar o jogo, fazer quantidade de gols que não pode mais ser alcançada pelo adversário. Então aí a gente teve algumas palavras que são alguns jargões que são usados na linguagem do futebol. Na sua opinião, o uso do jargão em uma narrativa como a que foi apresentada é inadequado, gente? Por quê? Então, gente, não é inadequado porque esse tipo de narrativa é lido principalmente por pessoas interessadas em futebol e que, portanto, dominam esse jargão. Além disso, embora apresente termos técnicos, a linguagem do futebol é compartilhada por um grande número de pessoas que entram em contato frequente com ele pela mídia. Então, sim, é possível usar essa linguagem sem maiores comprometimentos, não é isso? Estamos encerrando essa aula. Quero dizer para vocês o que é que vem pela frente. Nós estamos preparando várias aulas super interessantes sobre os gêneros digitais. Então, não deixe de prestar atenção às próximas aulas, porque vocês vão se identificar muito com o conteúdo que está sendo preparado para vocês, ok? Se vocês tiverem dúvida, gente, vocês devem entrar em contato com o seu professor, com o coordenador da sua escola, com a direção da sua escola. Cada escola está trabalhando de uma forma diferente e entrando em contato com os alunos de formas diferentes também. Então, se você tiver dúvidas, não guarde as dúvidas para você. Esse é um ano que precisa ser aproveitado, vocês precisam compreender também o conteúdo. Então, em caso de dúvidas,
pergunte ao professor, comente aqui nesse vídeo que vai ser exibido também no YouTube, certo? Tire as dúvidas que os professores estarão atentos e poderão ajudar vocês. Então, ficamos por aqui. Até a próxima, gente!